A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Jesus e o amor de Deus que foi derramado em nossos corações e nos trouxeram a este reino de vida, de poder, de amor e de misericórdia. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe uma nova vida, um novo ambiente, um lugar onde nós experimentamos o poder e o amor de Deus. Acerca do Evangelho e da vida que Jesus veio nos trazer, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, está escrito assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Bem, Jesus nos apresentou a realidade de duas portas. A porta estreita e a porta larga. O caminho estreito e o caminho largo. Em seguida, ele diz no versículo 15: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. São lobos roubadores. Quem largueou a porta? Em João 10, Jesus disse assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Então, Jesus é a porta. Mas veja que há aqueles que largueiam a porta. Quem são aqueles que largueiam a porta? São os falsos profetas, são os disfarçados de ovelhas, são lobos roubadores. Estão roubando os crentes. Eles não são ovelhas, são lobos. Eles é o ladrão de João 10. Eles roubam, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja que a porta estreita é a porta apertada, o caminho que conduz para a vida, o caminho estreito. São poucos os que acertam com ela, porque o caminho estreito é passar pela cruz com Cristo. É onde nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Os falsos profetas, os que pregam o evangelho da facilidade, eles fazem como Jesus disse em João 10. Não entra pela porta. 10:1. O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aqui em Mateus, os falsos profetas são lobos roubadores. São esses que estão fazendo do evangelho negócio, como foi profetizado por Pedro, que transformam a igreja em empresa e cobram como que imposto para aqueles que frequentam a igreja, ou estão na igreja, ou que são a igreja. Nós precisamos de perceber que a única maneira de entrar na igreja é passando pela porta, e a porta é Jesus. Os falsos profetas, eles gostam de fabricar templos, porque o templo que eles fabricam dá poder para eles, e eles lideram nesse templo e fazem conforme os seus pensamentos. Não fazem conforme a palavra. Eles não pregam o evangelho do caminho apertado, nem da porta estreita. E apresenta um evangelho fácil. O evangelho fácil é este que Jesus disse, é que sobe por outra parte, é que passa por outro lado, dá outra palavra, dá outro sentido. E os crentes ficam todos com facilidade, não há dificuldade nenhuma. Por isso que Jesus disse que o que passa pela porta estreita, esse é o caminho que conduz à vida, mas é pouca gente que entra por ele. Ele falou no versículo 14,
É Mateus capítulo 7, versículo 14. O caminho que conduz à vida. São poucos que acertam com este caminho, com esta porta estreita. Por que são poucos que acertam? Porque nós, na nossa vida natural, nós queremos um evangelho fácil, um evangelho de festa, um evangelho de coisas humanas, um evangelho de apresentações para Deus, de louvores que nós fazemos segundo a carne, das coisas que nós preparamos e que fazemos segundo os pensamentos humanos. Mas veja que o evangelho da porta estreita e do caminho apertado, é o evangelho da cruz de Cristo. Nós temos que ir à cruz com Cristo. Isto é tomar o cálice. Muitos estão tomando o cálice somente como símbolo. Na realidade, não tomaram cálice nenhum. Nós podemos ficar muito tempo sem tomar o cálice como símbolo, sem ter uma reunião de ceia. Mas na realidade nós estamos tomando. Toda vez que nós tomamos a cruz e negamos a nós mesmos, nós estamos tomando a ceia. Porque a cruz se torna realidade na nossa vida. Ela mata o nosso velho homem e nós morremos com Cristo, como diz Romanos 6, e somos ressuscitados com Cristo. Este é o caminho que leva à vida. Só tem este caminho estreito, só tem esta porta estreita que leva à vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele também disse em João 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Os falsos profetas ou os ladrões salteadores que não passam pela porta estreita e lideram a igreja, eles não dão a vida pela igreja. Eles ganham a vida com a igreja. A vida natural. São sustentados pela igreja. Isto, ser sustentado pela igreja, pode ser segundo a palavra de Deus, porque os que vivem do evangelho podem ser sustentados, mas não enriquecidos. Há muitos que se enriquecem com o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho de graça. Nós devemos pregar o evangelho conforme recebemos. Nós recebemos de graça e damos de graça. Portanto, Jesus avisou, tenham cuidado com o ladrão e salteador. Tenha cuidado com o falso profeta. Eles estão disfarçados. Prestemos atenção no versículo 15. Esses é que largueiam a porta e torna a igreja espaçosa, o caminho espaçoso, a porta espaçosa, o caminho que conduz para a perdição. É muita gente que entra por ele. Por que é muita gente? Porque é fácil. É fácil, a carne passa, o carnal passa. Até mesmo o não convertido fica na igreja. Por quê? Porque a porta é larga. Mas quando nós percebemos isto, nós fugimos. E Jesus disse isso no capítulo 10 de João. Ele diz assim, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, Jesus vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Nós devemos fugir desses falsos profetas, desses ladrões roubadores. Devemos fugir porque não reconhecemos a voz deles. Devemos aprender a reconhecer a voz de Jesus como pastor das ovelhas. Aqueles que verdadeiramente recebem o dom para pastorear, eles representam e eles apresentam a vida de Cristo, na humildade, na santidade, e não requerem para si mesmo autoridade na sua própria pessoa, mas a autoridade vem da vida. A autoridade na igreja deve vir da vida de Deus. Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Portanto, entrai pela porta estreita, andai no caminho estreito, pois que assim é que nós chegamos à vida eterna e experimentamos a ressurreição e a vida de Jesus Cristo. A vontade de Deus é que todos os que creem estejam na vida. Por isso, leiamos de novo o versículo 14. A porta estreita, o caminho apertado, conduz para a vida. Infelizmente, são poucos os que entram. Por quê? Porque preferem
os falsos profetas. Preferem os caminhos fáceis, aqueles que não trazem nenhuma luta da carne. Pois tomar a cruz e negar a nós mesmos vai trazer lutas com a nossa própria carne, com a nossa própria vontade. Mas Jesus disse: quem quer me seguir deve tomar sua cruz a cada dia e negar a si mesmo. É assim que nós chegamos na ressurreição e na vida. É assim que nós somos conduzidos para a vida, para o reino de Deus, para o Espírito de Jesus Cristo e o amor por toda a eternidade. Vamos meditar no que está escrito. Cuidado a ladrões e salteadores, muitos que estão tomando o lugar de Cristo. Não têm a vida de Cristo. São falsos profetas, são falsos pastores, são falsos líderes. Estão fazendo as coisas segundo a carne. E a igreja lê a Bíblia, lê as Escrituras, mas pratica a palavra do falso pastor, do falso mestre. Nós devemos ter atenção e ouvirmos somente a voz do bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Que todos fiquem na paz do Senhor e no amor de Deus. A paz do Senhor a todos e que todos estejam desfrutando da vida, tenham passado pelo caminho estreito, tenham entrado por meio de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. É essa a nossa porção. É o cálice que Deus nos deu para a nossa salvação. Amém. Fiquem na paz do Senhor.